Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Diariamente nós estamos aqui, buscando compreender, entender a vontade de Deus para a nossa vida hoje. Estamos de volta ao tempo comum, esse tempo tão importante na vida da igreja, e que nós somos convidados a refletir a vida pública, a vida missionária de nosso Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 17. Nós vamos acompanhar a partir do versículo 13, que diz: Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todos nós sabemos, a partir dos evangelhos, que quando Jesus começou a anunciar a boa nova do reino, a revelar o rosto misericordioso de Deus Pai, Jesus encontrou muitos corações abertos. Jesus encontrou muitas pessoas que o acolheram a sua mensagem. Mas ele encontrou também muitas pessoas que, infelizmente, fecharam o coração a ele. E além de fechar o coração à sua boa notícia, à sua boa nova, o Evangelho, ainda tramavam contra ele, como está bem claro aqui no Evangelho de hoje. Alguns partidários de Herodes, juntamente com o grupo dos fariseus, se juntaram e foram lá tramar, tentar colocar Jesus em maus lençóis. E chegaram até com uma conversa bonita. Olha, tu és verdadeiro, tu não dá preferência a ninguém, né? Tu não fica olhando para a aparência, tu prega a verdade. Mas diz aqui para a gente, é lícito ou não pagar o imposto a César? Eles queriam que Jesus, se por acaso Jesus dissesse que não, então ele estaria ali contra o Império Romano, era um revolucionário que queria colocar o povo contra o Império. Se ele dissesse que sim, o povo dele, o povo judeu, iria ficar revoltado com ele, porque o Império Romano fazia isso, cobrava o imposto com muita opressão, com muita maldade, com muita crueldade. Então, como a gente costuma dizer, Jesus ficou na sinuca de bico, entre a cruz e a espada. Mas ele é Deus. E ele é guiado pelo Espírito Santo. E ele possui toda a sabedoria necessária. Então Jesus, com muita serenidade, olha para aqueles homens e disse: Como vocês são hipócritas. Jesus percebeu a maldade do coração deles. Então Jesus disse: Cadê a moeda? Me dê uma moeda. Pegou a moeda e disse: A inscrição que está aqui. Quem é? Quem é essa gravura? De César.
pois dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tranquilamente, serenamente, Jesus se saiu. Meu povo, eu fiquei meditando e refletindo nesse evangelho. O que eu podia dizer para vocês sobre esse evangelho de hoje? O que o evangelho de hoje nos ensina? Primeiro, que nós devemos sim ser bons cidadãos. Eu sempre costumo dizer, um bom cristão é um bom cidadão. Devemos, como cidadão, respeitar as normas, as orientações, as autoridades constituídas. A gente até reza por elas. Mas a gente não pode esquecer que acima desse poder humano existe um poder ainda maior, que é o poder divino. Lembra quando Jesus estava ali diante de Pilatos e Pilatos disse: tu não sabe que eu tenho autoridade para mandar te matar? Ou te libertar? E o que Jesus disse para ele? Tu não teria autoridade alguma se não te fosse dada do alto. Ou seja, acima do poder civil, acima do poder humano, existe o poder soberano, o poder divino. E é a esse poder que nós devemos curvar a cabeça. Principalmente a esse poder que nós devemos prestar reverência e obediência. Frei Raniero Cantalamessa, pregador do Papa, pregando na Sexta-feira Santa desse ano sobre a pandemia, ele dizia que esse vírus nos serviu para nos acordar do nosso delírio de onipotência. Usa exatamente essa expressão, delírio de onipotência. Esse desejo de ser Deus. Às vezes eu tenho um cargo, eu tenho um poder na mão, e eu me sinto Deus. Você é criatura, e acima de você existe um Criador, que é Deus. Então, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. A Deus a reverência, a submissão. A Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Somente a Ele. Porque está acima de tudo, acima de todos. Ele é Senhor, Ele é Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Marque aqui seus amigos embaixo. Você que me segue no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que essa palavra chegue a mais e mais corações. Paz e bem a todos vocês.